Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós vimos como fazer para a gente construir as tabelas do nosso banco de dados no PHP-MyAdmin. Então nós construímos esse conjunto de tabelas num banco de dados chamado loja. E agora a gente vai ver como é que a gente faz para inserir dados nessas tabelas desse banco de dados. Então para isso a gente seleciona o nosso banco de dados aqui, clica em SQL e agora a gente pode colocar os nossos comandos de inserção de dados nas tabelas. O comando para inserir dados na tabela é o insert into. Então vamos começar inserindo dados na nossa tabela cliente. Eu vou inserir informações na tabela cliente nos campos CPF e nome. E os valores que eu vou colocar para esse primeiro cliente vai ser o CPF e o nome dele vai ser João. Eu não preciso colocar o campo ID cliente, porque o campo ID cliente vai ser preenchido automaticamente pelo SGBD. Então basta eu colocar os outros campos que eu preciso, nesse caso CPF e nome. O CPF, o valor dele é esse, o nome, o valor dele é esse. A gente coloca os valores dos campos entre aspas. Podemos utilizar aspas duplas ou aspas simples. Para a gente executar esse comando, basta a gente clicar aqui em executar. Vai falar que uma linha foi inserida. Para a gente ver essa linha, basta a gente clicar aqui na nossa tabela cliente e vai ter a informação aqui, que foi cadastrado o cliente com o nome João, com o CPF tal, e o ID dele é o ID 1. Esse ID foi o próprio SGBD que atribuiu no momento da criação dessa tupla no banco de dados. Então vamos cadastrar mais um cliente. Insert. Então eu vou inserir na tabela clientes, nos campos CPF e nome, esse valor como CPF e esse valor como nome. Clico em executar, foi inserida uma linha. Se eu quiser ver essa informação, clico na tabela cliente e tem então agora dois clientes, um João e o outro é Maria. O ID da Maria é o ID2 porque o próprio banco de dados está atribuindo automaticamente os IDs para os registros dessa tabela. Agora a gente vai inserir alguns registros na tabela vendedor. Então eu vou inserir na tabela vendedor, nos campos CPF e nome, os valores Então eu vou inserir na tabela vendedor, no campo CPF e nome, os valores. Esse valor aqui para o campo CPF e esse valor para o campo nome. Se eu quiser colocar mais um comando de inserção, basta eu colocar ponto e vírgula e na linha de baixo eu colocar o outro comando. Então já vamos aproveitar para cadastrar dois vendedores. Para enviar esse comando para o servidor de banco de dados, basta eu clicar em executar. Agora, uma linha foi inserida, uma linha foi inserida. Então, inseriu dois registros na tabela vendedor. Para eu visualizar, basta clicar aqui e já vai aparecer Roberto e Dora. Agora, vamos inserir alguns produtos. Especificamente para campos numéricos, eu não preciso colocar entre aspas se eu não quiser. Tá? Por via das dúvidas, eu tenho o costume de sempre colocar entre aspas, tá? Em se tratando
de SQL, tá? Então a gente não pode confundir isso aqui com linguagem de programação. Por exemplo, se fosse na linguagem de programação PHP e eu estivesse trabalhando com números, eu não deveria colocar esses números entre aspas, porque o PHP iria tratar isso aqui como uma string. Mas no caso do banco de dados, ele já sabe que o campo preço é um campo do tipo decimal, que vai aceitar valores monetários, valores numéricos, com casa decimal. Então ele já interpreta que esse valor aqui é um valor do tipo numérico. Então nesse caso a gente pode deixar entre aspas. Vamos aproveitar e cadastrar outros produtos aqui nessa mesma tela, utilizando o ponto e vírgula para separar cada um dos comandos insert. Então eu vou cadastrar mais 2 produtos. Este comando SQL vai inserir 3 produtos na tabela produto. Basta clicar em executar. Um comando, outro comando, outro comando. Então foram feitas 3 inserções. Se eu clicar aqui na tabela produto, eu vou conseguir ver os 3 produtos que foram inseridos. Por fim, vamos inserir alguns registros na tabela compra. Então eu vou inserir um registro na tabela compra nos campos data compra, cliente, produto e vendedor. Então eu tenho que colocar os valores nessa ordem. O primeiro valor então se refere à data compra. Data compra é um campo do tipo date. Campos do tipo date, eles têm que ser alimentados em um formato específico. O formato desse campo é primeiro o ano, depois um hífen, depois o mês, depois um hífen e depois o dia. Depois, na linguagem de programação, quando a gente retornar essa informação dessa tabela, a gente pode formatar esse valor que está com esse formato aqui para o valor que a gente quiser. Mas o MySQL, ele armazena valores em campos do tipo date neste formato específico. Ano com 4 dígitos, hífen, mês, hífen, dia. Então, esse valor aqui se refere ao campo data compra. Agora eu vou informar qual o cliente que está fazendo essa compra. Nesse caso, o cliente a ser informado, como ele é uma chave estrangeira e vem lá da tabela cliente referenciando o campo ID cliente na tabela cliente, eu tenho que informar qual que é o ID do cliente que fez a compra. Vamos falar então que foi o cliente com o ID 1 que fez essa compra, comprou o produto com ID 1 e foi realizada essa compra por meio do vendedor com ID 1. Para fazer a inserção dessa tupla no banco de dados, basta eu clicar em executar. Então vai inserir na tabela compra esse valor no campo data compra, esse valor no campo cliente, esse valor no campo produto e esse valor no campo vendedor. Vou copiar só para facilitar as próprias inserções e vou clicar em executar. Então foi inserido uma linha com sucesso. Dá para a gente ver, clicando aqui na tabela compra, vai ter a informação. Foi realizada uma compra nessa data, pelo vendedor 1, cliente 1, produto 1. Vamos colocar mais uma compra nessa tabela. Pode ter sido realizada no mesmo dia, pelo cliente 1, só que agora ele comprou o produto 2, mas ainda assim foi vendido pelo vendedor 1. Vou clicar em executar. Vou lá na tabela compra. E a informação está lá. Então, a gente conseguiu, por meio desse vídeo, mostrar como é que a gente faz o cadastro, ou seja, a inserção de informações nas tabelas do banco de dados, utilizando o PHP MyAdmin, que é um front-end para o SGBD MySQL ou as suas variantes, como, por exemplo, o MariaDB. No próximo vídeo, a gente vai ver como a gente faz para excluir dados de tabelas
como a gente faz para alterar dados das tabelas e como a gente faz para selecionar, ou seja, trazer informações que estão armazenadas nessas tabelas. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!